Bem-vindo a Verde Investimentos. Eu sou o Diego Barreto, investidor há 15 anos. E eu sou o Isielso Miranda, investidor há 2 anos e empreendedor há mais de 10 anos no segmento de fintechs. E é o seguinte, no vídeo de hoje, Diegão, o que nós vamos dizer, cara? Cara, nós vamos infelizmente dar a notícia de que a IRBR3 flopou. É isso, fica com a gente até o final desse vídeo. Não que eu esteja feliz por isso, Zelso, porque eu realmente torci para a gente ter um movimento das sardinhas no mercado brasileiro, porque a gente apanha dos tubarões há muito tempo aqui no mercado brasileiro, né? Nós somos cardápio principal. Então eu queria muito que tivesse dado certo, mas não foi o que aconteceu, né? Até porque, Diegão, eu tô ligado que você, estando aí na Califórnia, vem acompanhando o Wall Street Bets há bastante tempo, e não só vem acompanhando ali no fórum do Reddit, muito antes dele explodir, virar essa trend absurda global. Verdade. Como eu sei que você também embarcou num pedaço da operação, então você, mais do que ninguém, queria que fosse algo interessante aqui no Brasil também, né? Exatamente, queria mesmo. Mas você já percebe já quando o negócio surge, já vem com uma narrativa, né? E o pior é que quando a gente viu o GameStop acontecendo, teve gente que pensou, vamos fazer a mesma coisa aqui no Brasil. E não levou em consideração algumas coisas que eu já falei aqui num outro vídeo do canal, que eram coisas que a gente precisava ter levado em consideração a respeito da companhia que foi escolhida, que foi a RBR3. Se pensou em Cogna também, ventilou Cogna lá e tal. Teve mais uma que eu não tô lembrando o nome aqui também, que eu ouvi falar de pessoal... Oi. Oi, exato. Não, os caras falaram de BR Malls também. BR Malls? Esse eu não ouvi, não. Olha aí. BR Malls, essa possibilidade. Mas é o seguinte, Diegão, logo no início desse vídeo, cara, como a gente colocou no thumb, nós vamos ter que dizer o seguinte, até porque a gente deixou o vídeo aqui no domingo à noite, cara. Uhum. Nós avisamos aqui no canal da Verde, nós avisamos. Podia ser não, a gente cravou aqui no canal da Verde, cara, que tinha muita narrativa e pouca coisa concreta, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque não estava tão concreto nesse call de IRB3 aqui no Brasil. Mas, Diegão, vamos começar pelos fundamentos da empresa. Certo. E aí, assim, só pra gente lembrar um histórico antes de você trazer um pouco dos fundamentos, vamos só lembrar o seguinte: em janeiro do ano passado, ou seja, exatamente um ano atrás, a carta de abertura de ano, né, da Esquadra, um fundo, uma casa de investimentos lá do Rio de Janeiro, essa carta de abertura de ano aí para os clientes da Esquadra alertou que havia muito provavelmente um problema no balanço, uma fraude no balanço da IRB Brasil. E de lá para cá, essa guerra virou consolidação da informação da Esquadra. A Esquadra estava certa e não só se comprovou que realmente havia uma fraude no balanço, como todo o management da empresa foi trocado. E de lá para cá, a empresa vem tentando se acertar. Ela que é a maior resseguradora do Brasil, né? Ou seja, a seguradora das seguradoras. Os principais bancos do Brasil são sócios na IRB Brasil. Enfim, deu pano para manga essa história aí ao longo de 2020. Exato. E aí a gente chega no início de 2021 agora e vamos ver como é que estão os fundamentos da empresa aí nesse momento. Olha, de ativos totais, a empresa tem um valor interessante, 23,28 bilhões, ok? O problema é que, com base nisso, o pessoal olha e fala assim, pô, mas agora no mercado, pelo preço que ela está de 7,20, alguma coisa assim, ela está valendo 9 bi. Então uma empresa está valendo 9 bi, mas que na verdade tem o valor dela patrimonial em 23 bi, você fala, ela está subvalorizada, né, tal, é um bom negócio. Realmente, se você olha por esse ponto de vista, assim, rapidamente, parece um bom negócio se a empresa estiver dando lucro, se ela estiver no 0 a 0, se ela tiver os débitos dela contido, você já consegue ter realmente uma valorização interessante a partir dessa concepção, né? Você precisa contar que o mercado vai ter a mesma concepção que você. Você precisa contar que as pessoas vão chegar à conclusão de que é realmente isso. E aqui no Brasil, como a gente tem um mercado pequeno,
1,4% do CPF só. Então a gente tem muito pouco ainda discussão sobre isso. É diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, quando você tem um contexto que tem 56% de pessoas operando, você alastra o fogo muito mais rápido, né? Você consegue fazer um estudo sobre uma empresa, colocar num blog, e esse estudo se espalhar por aí e muitas pessoas ganharem a mesma consciência que você tem. Bem diferente do Brasil. Mesmo que você esteja correto, se você conseguir convencer os outros 3 milhões de investidores de pessoa física, ou institucionais que seja, se você conseguir criar uma tese interessante para que as outras pessoas possam aderir, isso não acontece da noite para o dia num mercado tão pequeno. Certo? Então, não, e mesmo no Wall Street Bets não foi da noite pro dia, né? O post inicial em relação a GameStop, se eu não me engano, é lá de agosto ou setembro do ano passado, né? Não, na verdade é antes. Eles começaram. É lá em abril que começa a operação. Pois é. Então, assim, o que acaba acontecendo é que as pessoas olhando para esse número podem achar, chegar à conclusão de que é uma boa coisa. Pode até ser que seja, tá? Mas aí você tem que levar em consideração que a empresa, no último relatório dela, amargou 822 milhões de prejuízo líquido, tá? 1,46 bi de prejuízo bruto, beleza? O EBITDA dela é negativo em 1,33 e ela com números assim, são até piores do que o da GameStop. Certo? A diferença é que a GameStop é uma companhia muito menor. Então, nesse sentido, a IRB leva vantagem porque como ela é maior, ela tem de acordo com o tamanho dela, esse débito equivale aí a uns 20% do valor da empresa. Tá? Diferente um pouco do GameStop, mas enfim, é débito, é dívida, tem 3,49 de dívida e 3,49 bi, que se deixe claro, 3,49 bi de dívida. Então assim, você olha pro fundamento, não é um negócio assim óbvio, não é um negócio, né? A GameStop, quando começou a ser bombada, ela não estava sendo bombada no preço de 8 dólares, ela estava a 2 quando o Michael Burry comentou. Tava 3 ali, 2, 3 quando o Michael Burry comentou. Então assim, naquele momento estava desvalorizada para aquele preço. O Michael Burry não estava pensando em jogar ela para a lua, né? Lá para o 400. Você estava pensando, se ela subir para 10, olha quanto que eu fiz. Se ela subir para 7, se ela subir para 5, eu dobrei, entendeu? Então, é diferente um pouco, e pelo valor de mercado que ela tinha, né? Menos de 500 milhões de dólares, e a IRB com 9 bi. 9,7, quase 10 bi. Então, para fazer ela chegar nos 23 que ela precisa chegar, era só dobrar o tamanho da empresa. Já a GameStop foi outra história. Então, enfim, se você olhar, não é um negócio que você olhando pelo fundamento, você fala, nossa, maravilhoso, vamos todo mundo fazer um short squeeze de IRB, né? Até porque, Zielson, nós temos um sério problema com a tese do short squeeze de IRB. Olha só, Diegão, antes da gente ir nessa, esse ponto é maravilhoso, cara, porque eu acho que uma das maiores diferenças aí do que aconteceu no Wall Street Bets em relação a GameStop e o que tentaram construir aqui em relação a IRB, tá nisso que a gente vai falar agora. Mas então, só pra gente fechar essa parte, eu quero só fazer um highlight de algumas coisas. Primeiro, nós vamos falar aqui hoje de algumas coisas que não é para defender nem o short e nem para defender o call que a galera deu aí no grupo do Telegram. Então a gente não tá aqui para defender lado. Segunda coisa, disclaimer, a gente em nenhum dos comentários que vai fazer aqui tá fazendo recomendação de short ou de call. Então a gente vai fazer uma análise aqui, a gente já tá fazendo essa análise. E a terceira coisa é o seguinte, então, um resumo aí é o seguinte, a empresa, ela realmente passou por um momento muito difícil no ano passado, a troca do management tem feito muito bem a empresa, mas ela ainda está num processo de recuperação de fundamento. Não estamos aqui analisando o gráfico, né, numa análise mais de trade, não estamos analisando o momento da empresa nesse momento, mas o que a gente está dizendo é o seguinte, o fundamento ainda não voltou. Isso. E é por isso que o preço, né, o market cap da empresa está longe dos ativos. Isso. Né? Então esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque a empresa ainda não está com os fundamentos sólidos. Bom, dito isso, Diego, vamos para esse ponto, cara, porque esse ponto é maravilhoso. Esse ponto, inclusive, cara, parece que torna a galera que criou esse movimento aqui no Brasil, no mínimo amadora, velho. Cara,
Infelizmente, os caras não olharam os números mínimos, tá? Então vamos lá. Ouviu-se falar que short squeeze é você espremer para fora os vendedores. Ouviu-se falar isso. Quais são os critérios para você espremer para fora os vendedores? Tem vários. Um deles, e o mínimo aqui, você não vai olhar, você não vai procurar um short squeeze que não tenha uma ação que esteja com as suas shares, com as suas ações vendidas menos de 30%. Tá? Menos de 30%, ninguém vai tentar apertar essa ação, beleza? Ninguém vai tentar fazer um short squeeze ali. Sabendo disso, a B3 ela colocou um elemento de segurança, que inclusive tem bastante gente agora que descobriu isso comentando por aí no YouTube, né? O elemento de segurança é ninguém pode ficar vendido numa ação no Brasil mais do que 20%. Certo. Então, por estatuto, regulamento e funcionamento da B3, não dá para fazer short squeeze nos termos americanos, certo? Então a gente já tem um mercado menor e que tem uma proteção extra contra o short squeeze, porque o cara não deixa shortear muito da companhia, só 20% da companhia pode ser shorteada no máximo. Certo. Então, de um lado você tem GameStop que estava shorteado em 140%. Ou seja, 40% a mais do que a quantidade de ações que a empresa tem. Que inclusive está sendo investigado nesse exato momento, porque os caras estão entendendo que há uma fraude aí. Como é que você vai vender uma parte de uma companhia além do tamanho da companhia? Ou seja além, e de novo, não estamos aqui defendendo ninguém, mas além daquele argumento do Elon Musk, né, de que tipo, cara, short na modalidade em que é feito hoje deveria ser proibido, porque você não pode vender uma coisa que você não tem. Ou seja, além desse questionamento aí, talvez conceitual ou ético e moral, a galera tava pra cima do 100%, né? Isso, exatamente. E essas ações que estão sobrando, os caras não sabem de onde vieram, cara. Hoje aqui eu tava lendo sobre isso, os caras estão procurando entender aonde no sistema aconteceu um erro ou não, né? Para que isso tivesse acontecido. Enfim, os caras descobriram, os caras perceberam, viram que tinha 140% da posição vendida, viram o tamanho do market cap, olharam para o tamanho que eles tinham e falaram, cara, vamos empurrar isso para frente. Cheque do governo chegando, tinha cheque do governo chegando e tal. Cheque do governo. Foram e deu no que deu, né? Então, IRBR3 não dá para fazer o short squeeze da mesma maneira, porque ela não tem nem 20% de pessoas shorteadas. Tá? Então, aí você já tem a falha da tese. Qual é o tamanho do short, Diegão? Qual é o tamanho do short ali por quarta ou quinta-feira da IRBR? Aí eu fui olhar lá nos dados da B3, que a B3, esses dados são públicos, é só você ir lá olhar. E você vai ver quanto que tinha shorteado de IRBR3 no dia 27 de janeiro, que foi um dia antes. Foi na noite de 27 de janeiro que os caras criaram o Telegram. Certo? Então, o negócio aconteceu no dia 28. O short squeeze da RBR3 era para acontecer no dia 28. No dia 27, a gente tinha 8,7% das ações de RBR3 shorteadas. Ou seja, menos da metade do limite da B3, que já é um limite de segurança. Isso. Exatamente. Ou seja, tem 8% de gente aqui que nós vamos espremer para fora. Foi isso. Que squeeze que isso vai dar? Não tem esse stop não empurra o preço para cima, porque a ideia do squeeze, Zielson, é o seguinte: eu tô espremendo para fora espremendo para fora os vendedores, né? Tô apertando para eles saírem fora. Eles saem fora como? Estopando. O stop nada mais é do que compra a mercado. Então, um stop de um monte de gente é o mesmo que um monte de compra a mercado que vai fazer o preço subir. Então é uma coisa que fortalece a outra, correto? Perfeito. 8%, amigo. Tu quer empurrar 8% para fora e tu acha que o preço vai pra lua, vai voltar lá pra onde você acha que tem que voltar? Lá pro, sei lá, onde que os caras estavam pretendendo? Nem sei, R$15? Com 8% shorteado, tu acha que vai conseguir empurrar isso pra R$15? Poxa. Então, assim, a tese falhou miseravelmente. E aí, Eziel, se você olhar os dados públicos, você vai ver o que aconteceu no dia 28. Era o que eu ia te perguntar. Então, assim, mesmo nesse cenário, a grande pergunta é a seguinte, porque a gente vai falar daqui a pouco sobre o que aconteceu no dia 29 e o que aconteceu no dia 1º, que foram os leilões. A gente vai pegar nesse ponto aí. Sim. Mas é o seguinte, no dia 28, supostamente a B3 não agiu.
Então, Isso. eu entendo que no dia 28 deu certo. A galera entrou comprando com força e... E deu até uma subidinha, deu um candlezinho de subida, não deu? Deu uma subidinha candle, ali. Aquela sequência de candle, assim, tímida, mas foi um pouco, né? Foi 13% de alta, né? 13% Num dia é muita de coisa. alta. É uma chamada boa, né? 13% de alta. Só que aí você... Sabe um negócio interessante que tem por trás dessa subida aí, Diegão? É que uma parte dessa compra, não sei se era isso que você ia falar, mas uma parte dessa compra tem de investidores institucionais. Olha só que coisa. Isso. Olha só, não eram os ETFs. Exatamente, que os institucionais estão achando que no Telegram só entrou pessoa física, né? Ninguém da mesa do Bradesco entrou, ninguém da mesa do BTG tá no grupo. Não tá. Ninguém da mesa daquele grande parceiro aí dos traders, né? Aquele conglomerado suíço que pouco, né? Pouco opera aqui no Brasil. Isso, ninguém. Só estavam as pessoas físicas, realmente. Aí o que aconteceu é o seguinte. Isielson, o que aconteceu é que tivemos sim no dia 28 várias negociações, tá? Muita negociação. O dia 28 foi o dia que, olha só, começou o short squeeze dia 28, hoje é dia 2 de fevereiro, já aconteceram 3 dias praticamente. O quarto pregão, né? O quarto pregão, isso, exatamente. Isso. E o que a gente tem é um número de negociação que é até inferior a outros dias, certo? Mas foi até um movimento forte, mas que aumentou o short. O short aumentou. Ou seja, subiu um pouco no primeiro dia, mas empurrado também por investidores institucionais. Isso. E depois o que deu foi short. Isso, o short aumentou. E se você olhar o movimento do dia, o candle de volume é grande porque você tem muito day trader operando. Porque os day trader também estão ligados o que está acontecendo. Vão fazer o quê? Vamos operar dentro do dia. Se vai depois lá para a lua ou não quero saber. Eu sei que hoje vai subir, eu vou pegar o máximo que eu posso alavancado aqui. Então, operação de day trade é alavancada. Beleza? Então, esses movimentos são gigantes porque a gente tem muita gente operando day trade. O financeiro é grande desse dia. Não chega a ser gigante, tá? Não chega. Se você comparar com outros dias, fica elas por elas. Mas assim, foi um pouco maior. E porque tem gente alavancada fazendo. E principalmente porque, se você olhar lá, dados abertos da B3, você vai ver que o que choveu de negociação nesse dia, o que realmente fez dinheiro entrar nessa negociação, não foi a compra do ativo, que é o que em tese ia fazer a coisa subir, foi negociação de call e put. Ou seja, vou chamar todo mundo para juntos a gente comprar a ação, mas ninguém está comprando a ação. Os caras estão comprando call e put. Então, cara, é muito do brasileiro isso, né? Tem um cara que fica... copiar um negócio na força, né? Não, tem um cara que fica tocando. Vai, gente, vamos! Mas... E ele tá comprando put. Vai, gente! É claro que tem institucional comprando put, né? É lógico. É lógico. Mas também estão comprando call. É lógico. Mas a questão é a seguinte: cadê o papel? Cadê a movimentação do papel? O pessoal entrando lindo. Não, aumentou, foi o squeeze. E no dia 29, que é o dia do leilão, Zielson, o squeeze chega a 11,25%. Então, o squeeze não, short. O short aumentou. Aumentou 4%, né? 3 a 4% o número de gente vendidos. Aí tem um negócio interessante, porque você fica vendo lá no Telegram, os caras falando assim, ó, não aluguem suas ações, peçam suas ações de volta. Mano, mas os caras estão entregando a ação, porque para ter esse short é porque tem gente alugando. Exatamente. Então os caras que estão lá no grupo falando, vamos lá, não aluguem suas ações. O que tá acontecendo que vocês estão alugando as ações de vocês? E assim, Diegão, fiz um cálculo rápido aqui, cara, e parece que é pouco, de 8,7 para 11 alguma coisa, mas, cara, a gente tá falando de quase 50% de crescimento no short. É verdade. O short cresceu 50%. Ou seja, não é pouco não, meu amigo. 3, 4% nesse caso é muito. Exatamente. Mas então, aí, Diegão, mas aí, tipo assim, então isso aconteceu na quinta. E aí, só pra gente fechar essa parte do movimento,
que aconteceu na sexta, na segunda e hoje, em termos de short ou de compra, de volume? Aumentou, não? Como é que foi? Estamos na mesma. Tanto é que o preço está na mesma. Andando de lado. Tá andando de lado. Porque assim, ele faz uma. Ele tem uns momentos fortes, assim, mas ele volta sempre pro mesmo lugar. Certo? Uhum. E o número de negociações aqui, ó, vou te dizer o número de negociações do dia 2, né? Deixa eu olhar aqui, que eu coloquei aqui na minha tela e eu não sei onde eu coloquei agora, achei. Então, ó, o número de negociações do último dia, tirando o dia de hoje, que hoje os dados da Bolsa ainda não saíram, então de ontem, né? Foram 307.015 negociações. Tá? 34 milhões de volume financeiro de ação. Então, se você olha o gráfico, você vai ver que o volume está caindo, Zelson. O volume está em tendência de queda. Ele só dá um volume grande no dia 28, porque tem um monte de gente tradando esse negócio. Tá? Não é gente que está comprando. Não é um volume que está vindo gigante, porque tem gente comprando a ação para hold. Que é isso que vai fazer o squeeze. Não. Sem dúvida. Não é isso que está acontecendo. No dia seguinte, tudo bem, o pessoal vai falar que tem um leilão e tal. Vamos falar do leilão já. Mas o que importa é o seguinte: de lá para cá, só reduziu o volume. Então, isso é um sinal claro de que tem muita gente no grupo de Telegram. É só isso. O sinal é que tem muita gente no grupo, gente. Porque o operador mesmo que tá comprando essa história, não tem. E é interessante, cara, porque alguns, né, e eu acompanhei um deles assim mais de perto, mas alguns desses influenciadores que estavam aí no grito, né, chamando a galera pra compra, do nada ontem mudou a narrativa no meio do rolê, né, tipo assim, não, cara, deixa eu começar a construir a narrativa aqui, que essa aqui já deu ruim. E aí começou a falar pra todo mundo, fala, galera, olha só, investimento na bolsa não é nada, vamos todo mundo tirar o dinheiro da bolsa. E o negócio é investir em você mesmo, vamos investir em conhecimento, network. Cara, jura? A narrativa mudou. A narrativa mudou, do nada a narrativa mudou. Nós não vamos falar o nome dele aqui não, para não dar audiência, mas a gente marca ele depois no arroba aí, só pra galera dar uma acompanhada depois. Só pra o pessoal do dislike vir, então você que tá gostando do vídeo, deixa o seu like, porque vai vir a galera do dislike. Porque esse influenciador é grande, ele tem uma legião de fãs, né? Então a galera dele vai vir com força aqui pra bater, mas não tem problema não. Aqui é o que a gente falou, nós vamos falar dos dois lados aqui. Mas olha só, uma coisa, Diegão, então... E tem toda a cara de que isso aqui foi tocado por alguém que achou que ia poder fazer barulho e só. Não abriu uma planilha de Excel. Acredito em você, porque, cara, é o que a gente falou no início. Nossa, muito amador, assim, a falta de leitura, né? De novo, cara, eu acho que esse é um grande ponto que talvez no auge da trend, a maioria das pessoas que só ouviu falar de Wall Street Bets, que só ouviu falar de GameStop, mas não entrou nem no Reddit, nem acompanhou ninguém que abordou um pouco mais a fundo, a galera só ouve o burburinho, né? Ou seja, o negócio entrou, a galera entrou, do nada 2 milhões virou 8 milhões de pessoas, e a parada explodiu e o nego ficou milionário da noite pro dia. Só que assim, tudo isso começou com uma análise muito bem fundamentada da empresa, dos fundamentos da empresa, do Michael Burry. Eu vou falar um único detalhe só, por exemplo, cara. Uma das coisas que foi analisado na empresa de fundamento para então começar o movimento, cara, a GameStop, a grande maioria das lojas da GameStop nos Estados Unidos, mesmo a empresa não estando num crescimento já muito grande há algum tempo, cara, o cash flow das lojas é positivo. Então, assim, cara, as lojas, mesmo sendo lojas físicas, mesmo no ano de pandemia, mesmo o comércio eletrônico avançando, mesmo a grande maioria dos jogos de videogame hoje serem comprados no formato de streaming, cara, o cash flow, ou seja, o fluxo de caixa das lojas da GameStop nos Estados Unidos era positivo de uma forma geral. Então, assim, cara, a tese foi construída de forma fundamentalista e então começou o movimento de compra do short squeeze. Exato. Aqui no Brasil não teve nada disso, amigão. Alguém olhou assim e falou o seguinte, galera, lembra da IB lá do ano passado? Então, galera shorteou, mas é uma empresa grande, vambora! E, isso, cara, começou, como meu pai diria, começou o bumba meu boi, né, velho? Eu acho que a parte inteligente aí foi construir a narrativa no lugar certo, porque o cara sabia que
IRBR3 tem um monte de frustrado. Exato. Então ele falou assim, vamos pegar essa galera que se sente lesada pelo que aconteceu e o tanto de dinheiro que perdeu por uma empresa que se bombou antes de cair. Então, antes dela cair para esse preço, ela se bombou. Falou que o Warren Buffett tinha comprado ações da IRBR3 e tal. Então, o nego entrou nesse hype e daqui a pouco a bolha estoura e aí você fica como? É duro, é difícil. Então ele pegou esse emocional do pessoal e tentou atrair. Os caras aderiram, mas como o investidor brasileiro de pessoa física não tem tanto volume financeiro assim, provavelmente o que eles colocaram é o que já estava colocado. É por isso, galera, você que está assistindo esse vídeo, olha só, deixa eu falar um negócio para você aqui, que de novo, eu não vou dar nome não, mas você vai entender o que eu vou falar. Fica ligado em quem você imputa confiança para te dar conselho de investimento, cara. Porque tem muito influenciador que, seja de forma declarada ou de forma não declarada, por trás é subsidiado, cara, por fundos de investimento, por corretoras, por casas de research que estão ligados a corretoras. Então é o seguinte, meu amigo, fica ligado. Porque tem gente aí falando que tá no jogo das sardinhas, mas tá no jogo dos tubarões. Ô, Diegão, pode falar o que você fala aí. Isso que você falou de fica ligado, inclusive tem uma hashtag, não é uma hashtag, né, mas é um tema lá no Wall Street Bets que se chama Due Diligence, que é você fazer o seu estudo. Você ter certeza do que você tá fazendo porque você fez o seu estudo, não porque você seguiu a galera. Perfeito. Mas, Diegão, vamos lá, pra gente, como a gente disse, a gente continuar aqui na nossa construção, olhando o que estava e o que está errado desse cenário todo, e não só meter o pau em A, B ou C, cara, por outro lado, parece que a B3 não jogou esse jogo de forma 100% limpa. E é o seguinte, antes de falar de se jogou, se não jogou, o que aconteceu, porque a galera reclamou assim, cara, com força no Instagram, no Twitter, principalmente... Abaixo-assinado, tem um monte de coisa aí. Abaixo-assinado, querendo a cabeça da CVM, falando que tá todo mundo no mesmo barco, B3, CVM, IBE Brasil, os grandes fundos de investimento. Só que é o seguinte, me parece que a B3, Diegão, tem aquele bom e velho... Eu libero aquilo que eu achar interessante. Como é que é essa história aí dos critérios da B3, do que ela pode e o que ela não pode, Diegão? Aí a gente descobriu esse critério depois dos leilões, né? Então vamos deixar duas coisas bem claras, bem separadas aqui. Em primeiro lugar, os leilões não impedem o short squeeze. Tá? O que impede o short squeeze é você não conseguir colocar a ordem para comprar, certo? Os leilões vão reduzir a volatilidade, portanto vai reduzir a chance de você fazer uma manipulação, mas continua, se tiver mais volume de compra do que volume de venda, o preço vai subir no leilão. Acabou o leilão, o preço está lá em cima, ok? Certo. Então se não tem volume, não vai acontecer. Então o que aconteceu... Como a gente já disse, não teve volume. Não teve volume. E aqui nos Estados Unidos foi diferente porque o Robinhood, o Webull e outros provedores, corretoras, não deixam ainda. Novas corretoras aderindo aqui por causa da volatilidade, não estão deixando comprar os ativos. Então é outra história, né? Agora, mesmo assim... Mas, Diegão, só abrindo parênteses, essa é uma parte, você vai falar da outra parte, mas essa é uma parte importante. A gente talvez nunca vai conseguir confirmar cravado na pedra isso, porque obviamente ninguém do lado da B3, da CVM vai assumir isso, mas a gente acompanhou e a gente viu vários depoimentos, e depoimentos da pessoa gravando, inclusive a tela dela lá do home broker, de várias corretoras diferentes. Eu vi, inclusive, pelo menos umas 4 ou 5 corretoras, a galera reclamando lá com o home broker aberto, de que a pessoa posicionou a ordem dele para comprar 10, 100, 1000, enfim, X ações e, cara, não executava a compra. Então, isso é um absurdo. Aparentemente, isso eu vi segunda, sexta-feira eu não vi, então eu não posso falar de sexta-feira. Só me tira uma dúvida, não foi claro. Pitch da Clear não, né? Não, então, beleza. eu vi XP, okay. eu vi Banco Inter, né, com a plataforma Pai lá deles, eu vi Rico, então assim, eu vi algumas corretoras diferentes, então a galera fazendo a seguinte reclamação, cara, eu posicionei a minha ordem e simplesmente a ordem não é executada. Então,
aparentemente o que aconteceu na segunda, ontem, foi que, por algum motivo misterioso, cara, eu obviamente não vou afirmar que foram todas as corretoras, mas em algumas corretoras, a ordem não era executada de compra. Em algumas corretoras, inclusive, nesses mesmos vídeos que a galera começou a postar na internet, cara, não tinha lá o home broker, cara, todas as ações com seus preços, né, sendo atualizado ali e tal, e cara, não aparecia o preço da IB, não aparecia sequer o preço da IB naquele momento. Sei. Então, cara, aconteceu alguma coisa estranha aí. Fora o leilão, aconteceu alguma coisa estranha. Agora vamos pro leilão. É um absurdo. Se isso aconteceu, Zelso, se isso aconteceu do jeito que você tá falando aí e o pessoal tá descrevendo, tem que ir pra cima muito grande, tá? Porque aí é um absurdo, isso não pode ser aceitado de jeito nenhum. É um absurdo também, eu acho, a B3 ter esse tipo de critério. Ela tem 4 critérios. Certo. Os 3 primeiros não interessam, porque o quarto resolve qualquer coisa. O quarto é a hora que a B3 assim, quiser. Só para lembrar, esses critérios, então, nós estamos falando que lá no Estatuto da B3 tem 4 critérios de que horas ela pode começar um leilão ou por qual motivo ela pode começar um leilão. Isso. Os três supostamente são baseados em racionalidade. Isso. E o quarto é a varinha de condão. Ela usa quando ela quiser. É o pó mágico, a cartola, tira da cartola. Então, assim, é o que a B3 quiser. Aí que tá o problema, né? O que a B3 quiser traz muita insegurança pro mercado, porque eu nunca vou ter a segurança de falar assim, não, a gente pode fazer uma operação, sei lá, com alta volatilidade, eu não posso estar 100% seguro de que eu vou ter à disposição o ambiente de compra e venda, porque se ela quiser, ela tira de mim esse ambiente de compra e venda do jeito que eu tô acostumado, né? Do jeito que a gente, do funcionamento normal do mercado. Eu sei que ela vai argumentar, nós não tiramos isso porque o leilão você consegue enviar a ordem para o leilão. Mas não me parece razoável você trocar as regras do jogo quando lhe convém. Entende? E isso está no estatuto. Essa cláusula não faz sentido ali. Porque não precisava ter colocado outras coisas do estatuto, B3. Deixava só essa. Já que tá querendo enganar quem? Né? Então, eles mandaram um comunicado aqui no dia 29 de janeiro, informando, a B3 informa que com o objetivo de assegurar a continuidade dos preços e em conformidade com o artigo 2, com o artigo 9 da CVM lá, do ICVM 68, enfim, tá, aqueles códigos lá, a B3 submeterá a negociação dos ativos e dos derivativos de IRB a leilões durante o dia. Então, ó como é genérico. A partir de hoje, nós vamos submeter a leilões para assegurar a continuidade dos preços. Então assim, ó, vamos pontuar bem essa crítica aqui, Diego, pra gente deixar ela bem pontuada, e aí vamos só lembrar que, mesmo assim, o leilão poderia ter sido diferente. Mas vamos deixar bem pontuado aqui o seguinte. Ou seja, o que você está falando não é desculpa para ter flopado os quiz. Isso. Mas esse parênteses que a gente está fazendo aqui para falar da B3 é o seguinte. Ô B3, agora que o movimento aí começou muito forte de educação financeira, da galera vindo para a bolsa, o preço da própria B3, da ação da B3 disparou, existe uma expectativa de crescimento absurdo. Cara, no passado uma enxurrada de IPOs, esse ano já tem de novo, cara, várias empresas aí enfileiradas para IPO. Ô B3, você não pode dar como diria um amigo meu, você não pode dar um milho desse, B3. Precisa ter uma regra muito clara do jogo em todos os sentidos, inclusive do leilão, B3. Então, o que a B3 fez, de novo... E não deu explicação, B3... Zelso. Isso. Cadê os dados do leilão? Não tô achando. Cadê a explicação do que aconteceu? Por que ficou tanto tempo? Não tem, ficou tanto tempo que a gente quis. É isso. Lembrando, Diego, que a gente estava conversando um pouco antes de entrar aqui também no bate-papo, o seguinte... isso não é uma coisa exclusiva desses últimos 2 dias. Já aconteceram leilões assim, mais extensos na história da B3, né? Isso. Eu sei que você anotou aí, passa isso pra gente também, de novo, porque a gente não tá aqui pra meter o pau na B3. Só, a gente tá aqui pra meter o pau no que tá errado nessa situação toda. Gente, isso aqui é um vídeo técnico, certo? O objetivo desse vídeo é ser técnico. A gente fala brincando aqui porque a gente não quer fazer isso aqui, não é um canal de engravatados, tá? Exato. Mas é o seguinte,
a gente teve o caso da Mundial, que foi em 2011. Teve uma bolha ali, ela interviu igual, com um leilão longo, porque tinha uma bolha de 2.000% que nós estamos falando. Tá? E teve o caso da Gafisa, que foi em 2019. Também aconteceu um leilão longo. Só que esse teve mídia por causa do GameStop. Perfeito. O IRB só teve mídia por causa do GameStop. Não só por causa da GameStop, lógico, a GameStop é o background que deu início a isso tudo, mas de novo, porque esse movimento, galera, esse movimento foi inflado por influenciadores, cara, e por pessoas que não estudaram o case. Então, por isso também que ganhou aí essa mídia, essa explosão. E aí, cara... E também por causa das redes sociais, porque é uma realidade de hoje que não tinha em 2011 que... Perfeito. Perfeito. E aí, cara, por causa daquela característica também que investidores, meus queridos CPF, assim como eu, a gente tem que devagarzinho perder essa característica aqui no Brasil de investimentos, que é a ganância, né? Todo mundo querendo estourar da noite pro dia. Lembrando, quem se tornou milionário, inclusive lá nos Estados Unidos com a GameStop, cara, não se tornou milionário da noite pro dia. Entrou nessa operação lá no início, veio lá dos $2. Veio lá dos $2 há quase um ano atrás. Veio com mão de diamante, como o pessoal tá chamando aqui, porque para ele não sair da operação, foi muita coragem. Mas, Diego, então pra gente fechar esse lance do leilão, mas mesmo assim, com tudo isso que a gente tava narrando aqui, inclusive, do nada, o VAR mudar a regra do jogo aí, né? A B3 mudou o VAR no meio do jogo. Isso. Mas ainda assim... dava para haver o movimento se fosse algo realmente... Né? Dava. Eu acho interessante a gente bater forte nessa questão com a B3, porque ela tem que ser mais transparente. Ela tem que ser mais transparente nas motivações e também o que tá mais me irritando é o pós. Cadê as informações do que aconteceu? Me dá uma notinha dessa mequetrefe dizendo, a partir de hoje nós vamos mexer de acordo com a nossa própria vontade. Parabéns. Que tipo de informação você está dando para o mercado? Certo? E é o que você falou, é frustrante ver a B3 fazer isso, porque a gente está num momento de crescimento. Finalmente as pessoas físicas do Brasil estão acordando, finalmente. Gente, 1,4% dos CPFs, só porque a gente teve um crescimento de 3 vezes de CPFs na Bolsa nos últimos 2 anos. Cara, era menos de 0,5% há 3 anos atrás, Gelson. Perfeito, era 0,38% dos CPFs na Bolsa. Então, cara, só ano passado foi metade desse volume. Só ano passado foi 1,5 milhão de CPFs que vieram para a Bolsa. Então, cara, agora que isso está acontecendo, esse despertar está acontecendo, e ele vai acontecer cada vez mais, porque as novas gerações já estão ligadas, inseridas digitalmente. Então, assim, bem nesses momentos, aí você vê a B3 dar umas vaciladas, tipo o RLP, uma vacilada que a B3 está dando, permitindo esse tipo de coisa. Permitindo, para quem não sabe qual é a crítica do RLP, está permitindo que o seu corretor, aquele que serve para te servir no mercado, para intermediar suas operações, seja a tua contraparte. O que cria um conflito de interesse. Então, a B3 Depois a gente faz um vídeo só sobre isso. A B3 me traz um negócio desse, agora me faz essas... Mas só para deixar aqui o gostinho para esse vídeo em algum momento que a gente vai fazer, Diegão. Galera, na prática é o seguinte, cara. Quem tá vendendo ação para você é teu concorrente. É isso. E depois a gente faz um vídeo só sobre isso. E aí agora faz essa. E aí eu acho importante a gente começar a ventilar. E a gente vai fazer isso nesse vídeo aqui, mas você faça o seu due diligence, vai lá estudar e ver quem são as opções e começar a mexer com isso, para quem sabe a gente começar a ter gente querendo já fazer concorrência com a B3. A gente tem 2 companhias que podem fazer concorrência pela B3 já hoje, certo? Então a gente tem a Mark to Market, que é a M2M, que é uma companhia que está legalizada para fazer o que a B3 faz com os títulos agrícolas, e daí para ela passar a fazer o que a B3 faz, as portas já estão abertas, porque quando a B3 comprou a CETIP, uma das coisas que o CAD fez a B3 fazer é abrir as portas para negociar com uma possível outra bolsa, se ela surgir, para não deixar o monopólio, a superconcentração da B3. Então essa possibilidade de ter uma nova bolsa no Brasil já existe. E a gente tem esse M2M aí, que é uma fintech, que pode começar a se aventurar nesse mundo. E a gente tem também a ATS, American Trade System, que é uma companhia da ATG, que é uma outra companhia, eu acho que está ligada à BTG, eu não sei direito.
Não vou falar quem que é a holding dela, não. Eu sei que a holding é a ATG, mas eu não sei quem é agora de cabeça. Mas esses caras têm também autorização para negociar com a B3 a transferência de títulos. Então eles podem se tornar uma outra bolsa. A gente pode ter uma outra bolsa como a gente já teve no Brasil, como outros países têm. E, enfim, a B3 está chamando para si esse tipo de coisa. Né? A gente não é o primeiro a falar aqui, já tem gente começando a ventilar. E é nesse momento que a gente tem que bater forte e falar bastante disso para eles entenderem que não é fazendo qualquer coisa de qualquer jeito que vai dar certo o esquema. Eles têm que prestar atenção na gente. Esse tipo de coisa não pode acontecer. E se teve gente com dificuldade de mandar ordem, isso é criminoso. Criminoso. Então, é por isso que a gente precisa falar disso, galera. Porque pode ser que dessa vez não aconteça nada, pode ser que dessa vez, eu não estou afirmando isso, pode ser que dessa vez, inclusive, estava aí, né, pelos bastidores, combinado com a CVM, mas o ponto é, cara, a gente não pode deixar simplesmente isso passar uma vez, duas vezes, acontecer de novo, porque isso é crime. E esse crime está acontecendo contra todos nós que estamos investidos na Bolsa. E criou um ambiente de insegurança, né? Exatamente. Que é a última coisa que a gente tem que ter, porque o brasileiro precisa de segurança para investir, porque ele por natureza, ele morre de medo de investimento. Então, por que tem tão pouco brasileiro na renda variável? Porque os caras preferem poupança. Simplesmente porque a gente é traumatizado com aquilo que a economia já fez com a gente na década de 80. Então, é parte da B3 ter esse tipo de transparência, né? E é isso que a gente espera dela. Mas, gente, para terminar aqui, eu só quero dizer uma coisa para você que está acompanhando o movimento de RBR3, acompanha o volume. É só olhar isso, tá? Olha o gráfico, olha o volume do gráfico, olha o volume de negociações. Você não precisa nem entrar nos dados da B3 lá. Só fica olhando onde é que estão todas aquelas pessoas que estão falando para você comprar, que estão fazendo memezinho, videozinho, tarará, falando para você comprar. Onde esses caras estão, né? Porque não tá vindo a compra, não tá vindo a grana. E se é um grupo do Telegram, já é um grupo de gente comprada no IRBR3, falhou miseravelmente, porque quem já tá comprado, né? Precisa convencer a gente nova a comprar. E fica muito difícil você fazer isso com uma companhia que tem o histórico recente dela, e com os números que a gente tem aqui, tudo isso que a gente falou até agora. Então é por isso que flopou e Brasil. Exatamente. Galera, olha só, a gente está no finalzinho desse vídeo aqui e eu quero dizer também o seguinte para você. A gente aqui nesse canal vai estar sempre comprometido com a ideia de que, como o Diego falou, due diligence. A gente precisa estudar, a gente precisa evoluir como investidor, a gente vai estar sempre trazendo aqui análises técnicas, coisas interessantes, e por análise técnica eu não quero dizer que nós vamos falar de análise técnica aqui, né? Mas enfim, a gente vai estar sempre fazendo análises aqui, trocando ideia, trazendo inclusive outras pessoas para conversar com a gente, porque nós aqui no Brasil estamos começando esse movimento de, na pessoa física, nos profissionalizarmos como investidores, e isso é muito importante para a gente não cair em narrativa de A, B ou C, ou em call furado, flopado de grupinho de Instagram ou de Telegram, seja lá do que for. Ó, pra você que for aqui até o final, antes de passar pro Diegão fechar o nosso vídeo de hoje, eu vou dizer o seguinte, cara, segue a gente aqui, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque a gente vai estar aqui semanalmente com 2, 3, 4 vídeos aqui. Quando estiver rolando uma situação como essa, muito explosiva, a gente vai estar, inclusive, diariamente cobrindo aqui no canal. Então, aproveita para se inscrever, curte o vídeo, porque vai ter hate nesse vídeo pra caramba. Então, por favor, curte o vídeo aqui, para esse vídeo não flopar igual flopou o movimento da EB Brasil. Isso. Legal? Valeu, Zelso. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, gente. Nos vemos no próximo vídeo aí.